faz pré-jornada ou jornada? Não, porque eu acho que, na verdade, quem cuida dessa questão dos patrocínios na pré-jornada está sendo a CNBB e, no caso da jornada, a Arquidiocese do Rio, o COL. Por quê? Porque se a gente começar a dividir demais, a gente pode acabar batendo na mesma porta e aí o pessoal vai dizer assim, poxa, mas já pediram aqui. CNBB. Toda pré-jornada é a responsabilidade da CNBB. Parece-me, se eu não estou enganado, o padre Jefferson tinha me dito que a pré-jornada no estado do Rio vai ficar por conta do Regional Leste 1. Uma responsabilidade conjunta. A CNBB determinou que o Leste 1, reunido, coordenado pelo padre Jefferson, organize. Não vai ser a CNBB nacional. Isso, provavelmente. Porque é dividido as responsabilidades de uma jornada. Toda pré-jornada é por conta da Conferência Episcopal e toda jornada é pela cidade sede. Um último aviso importante aqui, para mim não esquecer. Vai ter lá o cadastramento dos jovens no site. Vocês são representantes paroquiais. Vocês são, antes de tudo, também o nosso contato com quem? Com os padres das paróquias de vocês. Por quê? Não adianta o jovem ir lá se inscrever. Todo mundo que está inscrito é voluntário? Não. Todo mundo que está inscrito é candidato a voluntário. Tem que ser selecionado. E para ser selecionado tem algumas observações. A gente vai ver capacidade, mas principalmente carta de referência. Porque, por exemplo, os estrangeiros, eles vão trazer a carta das suas conferências episcopais, dos seus bispos locais, para que eles possam ser voluntários. No caso dos diocesanos, quem é que vai dar essa referência? Os padres. Como é que a gente vai ter esse acesso aos padres? Cada coordenador paroquial vai receber, de tempos em tempos, a lista de quem está selecionado da sua paróquia e vai passar para o padre. E é o padre, não é você, é o padre que vai entrar em contato conosco para a gente conversar, para ele me dizer, olha, padre, fulano passa, e esse aqui é maluco, tá fora. Porque eu não conheço. Quem conhece é o padre. Quem está lá na comunidade é o padre. Ele sabe que quem não sabe trabalhar em equipe. Porque às vezes a pessoa se botou lá como voluntária, mas é a pessoa que quando trabalha em equipe briga com todo mundo. Não dá. Num trabalho como esse, a gente trabalha em equipe. Então se a pessoa tem problema para trabalhar em equipe, quem é que conhece ela? É o padre. Aí o padre vai dizer, olha, essa daqui eu não botaria não. Então, é ele que vai me dar essa indicação. Então, ficou combinado que no caso de Niterói, a relação da Arquidiocese de Niterói passa para o Padre André, que depois divide com vocês diante das paróquias de vocês. Então eu vou estar sempre passando para o Padre André a relação das pessoas cadastradas de Niterói, São Gonçalo, e aí ele vai mandar para vocês as relações para que vocês entrem em contato com os padres nos mandarem feedback de quem pode, de quem não pode, de quem a gente tem que estar com uma interrogação. Olha, pode, mas cuidado. Então, são os vossos párocos que vão estar dando esse feedback para nós. Tá certo? Você ia perguntar? A pergunta que eu ia fazer é sobre a quantidade de público, né, em todos os eventos das jornadas mundiais. A maior foi a de Manila? Não, Manila. Manila foi 4 milhões. Manila até hoje foi a maior jornada já existente na história. Manila teve em torno de 4 milhões de pessoas. Mais alguma coisa, gente? Fale, querido. Vamos lá aqui e depois ali. Essas reuniões serão mensais? Olha, as reuniões com os coordenadores paroquiais, na verdade elas não são mensais, elas são um pouco diante da demanda. Porque a gente tem muito comunicado que é feito via e-mail, mas aqui vocês têm reuniões marcadas mensais, não é isso, Padre André? O Padre André tem reunião com a equipe daqui, marcadas, porque o Padre André é o meio de contato entre a Arquidiocese do Rio e a Arquidiocese de Niterói. A gente vai conversando, vai trocando as figurinhas um pouco, e aí ele vai estar marcando essas reuniões com vocês. Formações, como é que vai ser isso? A formação ela é feita com quem foi selecionado. Então, em breve, o pessoal que foi selecionado vai estar recebendo um recado dizendo, olha, você foi selecionado. Por quê? Nós dividimos aqueles 60 mil em pequenos, vamos dizer assim, metas. A primeira meta é de 10 mil. A gente tem que selecionar 10 mil pessoas. Sendo que desses 10 mil,
nós temos que selecionar esses 10 mil em que período? Era de janeiro a abril, na verdade era de dezembro a abril. E aí, chegando em abril, a gente começa então a seleção desse pessoal que foi inscrito de dezembro a abril. Enquanto a gente está selecionando um grupo, a gente está então recebendo outras inscrições para serem selecionados, que a segunda meta é de 20 mil. A terceira e última meta é de 30 mil. Então a gente vai estar selecionando, o nosso grupo de protocolo vai entrar em contato com vocês. Quem for selecionado, é claro, depois dessa verificação que a gente faz com os párocos, a gente entra em contato e diz, olha, você foi selecionado ou para já atuar agora, ou para atuar no período da jornada, mas você já está no processo de formação. Então, você vai receber as indicações de como vai ser a formação. Algumas formações serão via internet, videoaula. Algumas a gente vai fazer encontros físicos. Então, por exemplo, Niterói, a gente vai estar entrando em contato com o Padre André e vai estar promovendo a formação aqui. Outras formações vão vir com material que a gente vai estar indicando. Então, toda a formação ela vai compreender o quê? Sempre ela compreende 3 pilares. Formação espiritual, que é a principal para nós. Formação cultural, que é um pouco compreender a cultura do outro. E, no caso dos estrangeiros, compreender um pouco da nossa. Por quê? Porque, querendo ou não, algumas coisas para nós vão parecer estranhas. Algumas coisas que, para alguns deles, é natural, para nós pode ser muito estranho. Imagine um russo chegando e dando um beijo de selinho num rapaz aqui. O rapaz vai ficar chateado, porque para ele, na cultura dele, aquilo é normal. É assim que ele saúda um outro rapaz. Não tem nenhuma conotação sexual. Mas a gente vai ter que explicar a ele que no Brasil não rola isso. E também explicar aos nossos coisas desse tipo. Para quê? Para que não hajam males entendidos. Para que algumas coisas não fiquem chateadas. Por exemplo, a gente vai estar alertando sobre algumas questões de língua, porque algumas palavras têm conotações diferentes. Mesmo, por exemplo, mesmo entre os portugueses e os brasileiros, se algumas coisas forem ditas, vão soar estranhas, e para eles vai ser natural, e a gente vai achar que eles estão de brincadeira, a gente vai achar que eles estão nos sacaneando, e não é essa a questão. Então, a gente vai estar trabalhando essas questões para não gerar dificuldade. Tá certo? Padre Ramon, em relação ao voluntário, quem é evangélico pode trabalhar como voluntário? Como fica essa questão? Nós vamos ter, provavelmente sim, uma área ecumênica. Estamos ainda trabalhando, estudando isso. Já tem um grupo do CONIC conosco, um pouco pensando como é possível fazer isso. Então, por exemplo, só para adiantar vocês, o reverendo, agora o nome dele eu não lembro, que é da Igreja Anglicana ali, da Tijuca, ele já está tentando, ele é o nosso contato. Eles estão pensando em participar da jornada e criar uma catequese para eles. Então a gente está vendo como é que isso é possível. Estamos tendo esse diálogo, ainda não temos como te direcionar como é que vai ser isso, porque são alguns assuntos que é uma situação delicada, porque há divergências doutrinárias, a gente tem que levar em conta disso. E ao mesmo tempo a gente não pode se fechar. Acho que o Evangelho é para todo mundo e a gente tem que também ver como vai acontecer. É claro que se é alguém que, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. Há uma evangélica já trabalhando conosco, que trabalha com o Padre Jefferson, que é da pré-jornada, mas é alguém que ele conhece, é uma pessoa do convívio pessoal do padre. Então, nesse caso foi mais simples de eu selecionar, porque ele, que é do COL, foi ele quem selecionou. Então foi mais prático. Mas num caso mais geral, a gente está abordando como vai ser para a gente poder fazer essa seleção. Entendeu? Boa noite, meu nome é Luiz Cláudio, sou coordenador do Grupo Jovem da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Queria falar para o senhor o seguinte, a realidade dos jovens com quem nós trabalhamos é muito precário, de área bastante deficiente, e qualquer 20, 30 reais que eu tiro deles para qualquer evento é muito difícil. Geralmente eu que pago tudo, graças a Deus, não estou criticando. Qualquer evento é para passear, sair com eles e tirar 30, 40 reais para o kit, o senhor me deu o valor. Quanto seria esse valor para... Nós ainda não temos o valor do kit. Isso está sendo estudado junto ao Pontifício Conselho, porque tem que ter uma série de avaliações para poder ter o valor das inscrições.
É claro que os voluntários, eles também compram kit, porque eles também são peregrinos, mas é um valor inferior, não é o mesmo valor do peregrino. O peregrino paga um valor X, o voluntário paga menor, eu não sei ainda quanto, não teria, hoje eu não tenho como dizer é X ou é Y, não tem. O que a gente pode já garantir? O que é garantido a um voluntário no período da jornada? Alimentação, transporte e hospedagem, no caso de quem não é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio ou de Niterói. Essas são as garantias que a gente dá a todos os voluntários, que no período da jornada ele vai ter isso custeado para que ele possa exercer. Por exemplo, o voluntário que vai vir de Madrid, da Espanha, a passagem dele de lá para o Brasil é por conta dele. A passagem dele do Brasil para a cidade dele de volta é por conta dele. Uma vez chegando ao Rio de Janeiro, para que ele trabalhe conosco, para que ele possa exercer a sua função, toda a locomoção dele será custeada por quem? Pela jornada. É isso que se oferece numa jornada para o voluntário. Então, transporte, alimentação e, no caso dos externos, hospedagem. Mais alguma pergunta, gente? O senhor falou que a formação ela tem dividido em 3 partes. Isso. Religiosa, cultural e... Técnica. A técnica vai depender de cada função. Dependendo de onde a pessoa for alocada, ela vai receber um treinamento específico para aquela área ou para aquele setor no qual ela estiver alocado. Por exemplo, o pessoal que estiver trabalhando na contenção de pessoas, no cordão de isolamento, naquela massa de gente que está ali cuidando, vai ter que receber formação de primeiros socorros. Então essa é uma formação técnica. A gente já conversou com a Defesa Civil, com a Secretaria Estadual de Saúde, para a gente já estar organizando isso. Então, a pessoa que for alocado nessa atividade vai receber uma formação específica, porque precisa ter essa formação específica para ajudar no caso de uma emergência. Entenderam? Mais alguma coisa, gente? Isso. Não. O que vai acontecer? Todos vocês que já estão trabalhando como coordenadores, como pessoas de contato nas paróquias, já estão entrando como selecionados nessas funções. Então, por isso a gente está pedindo, por exemplo, a Adriana depois vai passar a relação de vocês para nós. E aí eu vou pegar lá no banco de dados os dados de vocês e já vou marcar como pessoas que já estão alocadas, para que você não tenha uma outra... Imagina, eu sou coordenador, me mandaram trabalhar numa outra coisa. Não, você já tem a sua função dentro da jornada, que depois, é claro, pode ser mudada lá na frente. Porque muita gente que hoje tem uma função na jornada vai ter uma mudança. Vou pegar um exemplo prático. Os tradutores, o pessoal que hoje cuida da tradução. Ou eles estão traduzindo todo o material que a gente produz de conteúdo. No período da jornada, eles vão estar trabalhando em tradução? Não. A não ser o pessoal que trabalhar na questão da tradução simultânea. Quem não trabalhar nisso, vai trabalhar em quê? Esse pessoal provavelmente vai para o ponto de informação. Porque como eles traduziram tudo, eles sabem todas as coisas da jornada. Quem é que é a melhor pessoa para informar? São eles. Eles traduziram tudo. Eles leram todos os manuais, eles leram todas as informações. Então, eles provavelmente, no período da jornada, eles vão sair do setor de traduções para ir para onde? Para o ponto de informação. Porque eles vão ser exatamente esse feedback necessário para essas urgências. Mais alguma coisa? Já existe uma previsão de quantos peregrinos ficarão hospedados aqui, né? Não. Não, a gente não tem como ainda... Porque, na verdade, a gente só vai ter uma perspectiva de peregrino quando começar as inscrições de peregrino. E as inscrições elas só começam um ano antes da jornada. A gente começou hoje o teste do programa de inscrição. Hoje começaram os testes do programa de inscrição. Porque esse é outro problema. Vocês sabem por que às vezes dá tanto problema na inscrição dos voluntários? Porque o nosso programa foi criado e não foi nem testado. Já foi criado sendo usado. Então a gente foi tendo que consertar as coisas durante o uso. Então é mais problemático isso. Porque a gente não teve tempo para testar, a gente não teve tempo para verificar. Na verdade, a gente está sendo a cobaia para que muito erro que aconteceu no programa de inscrição dos voluntários não aconteça onde? Na inscrição dos peregrinos. Então
Então a gente foi um pouco cobaia para poder resolver essa questão. Porque, lembrando que a gente teve um período menor de preparação do que as outras jornadas. Tá bom? Mais alguém? Quem faz parte de alguma comunidade vai ter que servir na paróquia ou terá que servir na comunidade? Tipo de comunidade, você está falando? Comunidade de vida, aliança? Civil ou vigília. Primeiro, você não vai ter como servir na sua comunidade se na sua comunidade não houver nada. Entendi. Só se houver alguma coisa na sua comunidade. Tipo, alojamento, vai ser um alojamento. Sim, se houver um alojamento, se você já pertence ali, é óbvio que você tem preferência a estar naquele local. Essa é sempre a preferência. Por exemplo, jovens da paróquia da paróquia de São Judas. Se aqui for um local de alojamento, quem é que vai trabalhar aqui no alojamento? Os jovens da paróquia de São Judas. Porque quem conhece melhor essa paróquia? Quem mora aqui. Quem participa aqui. Eu não vou trazer alguém lá do Querétaro, São Gonçalo, que não conhece a paróquia, que não sabe onde estão as coisas, para tomar conta daqui e trocar o pessoal daqui e jogar para lá. Seria uma loucura. Então, é sempre essa a ideia. Primeiro lugar onde o voluntário serve, na sua comunidade. Depois, nos pontos de informações. Depois, nas outras funções do COL. E depois, nos eventos principais da Jornada Mundial da Juventude. Ok? É verdade. Gente, eu me empolguei tanto aqui falando dos voluntários que eu esqueci que o pessoal da hospedagem e o pessoal da catequese pediu para mim conversar com vocês também. Então vamos lá. A irmã Graça é a responsável pela hospedagem. E ficou determinado na nossa reunião que o setor, que o Vicariato Niterói vai ser local de hospedagem. Somente o Vicariato Niterói vai ter hospedagem, por causa da proximidade com o Rio de Janeiro. Então o que a gente precisa que vocês façam? Que vocês já comecem a verificar locais de hospedagem. Que vocês façam um levantamento. Mas não é para falar com ninguém. Mas se você sabe que, por exemplo, vou pegar um exemplo, aqui na área da paróquia de São Judas, poxa, tem um colégio. Eu acho que lá dá para hospedar. Então vocês vão nos sinalizar, olha, na área de São Judas tem um colégio, ele tem uma quadra enorme, fechada, tem banheiro, tem tudo isso. Então, nos indicar pontos que possam ser usados para a hospedagem. Não, os colégios religiosos, a gente já trouxe um contato com eles, e os colégios os colégios estaduais, a gente já está fazendo um contato com a Secretaria Estadual de Ensino para cuidar disso. O que vai acontecer? Mas a gente já está à disposição, eu falei até com o padre Bruno, na última reunião, para nos acionarem, para a gente visitar esses colégios. Isso, já está começando agora a visitação dos colégios. Porque, por exemplo, eu não sei, aqui na área da paróquia tem algum colégio estadual? Então, por exemplo, o colégio estadual que tem aqui na área da paróquia. Se for decidido que esse colégio estadual vai ser hospedagem, quem é que vai tomar conta dessa hospedagem? A paróquia. Porque a ideia é sempre essa. Nós nomeamos 3 coordenadores. 4 coordenadores. Um coordenador geral da paróquia, um coordenador para voluntários, um coordenador para hospedagem e um coordenador para a catequese. O que faz o coordenador de voluntários? Cuida da campanha, cuida de incentivar, cuida de correr atrás de voluntários. O que faz o coordenador de hospedagem? Levantamento de hospedagem. Ele vai montar a equipe dele, porque a irmã vai provavelmente depois aparecer aqui para dar uma formação para a equipe de hospedagem. Para quê? Para visitar as casas. Porque o pessoal agora já está fazendo inscrição para receber peregrinos nas suas casas. Mas quando as pessoas colocam as suas casas lá para serem visitadas, elas precisam ser avaliadas. Porque vamos imaginar que a senhora resolva que na casa dela cabe 50 pessoas. Pô, legal. Na minha casa dá para dormir 50 pessoas. Aí a gente vai lá para ver se cabem 50 pessoas. E na verdade cabem 3. Ah, mas dá para dormir um em cima do outro. Não, não dá. Tem que ter nenhum peregrino espera encontrar uma cama de plumas, com nada disso. Mas tem que ter um mínimo de condição para ele poder dormir. Nem que seja um cantinho na sala, onde ele possa estender o seu colchonete, o
o seu saco de dormir, onde ele possa colocar sua bolsa se é preciso. Mas tem que ver se é possível. Então, precisamos montar nas paróquias o quê? Um coordenador de hospedagem, que vai montar a sua equipe, que depois a Irmã Graça vai vir, vai explicar como é que é a visita nas famílias, para verificar, de fato, se a quantidade descrita corresponde à realidade, porque há uma diferença entre o que as pessoas acham e o que de fato pode. Então, ela vai preparar a equipe depois para isso, para essa visita nas casas, para capacitação. Isso, hospedagem. Catequese. Catequese precisa que vocês façam um levantamento de quê? De auditórios. Então, se você conhecer um clube, um colégio que tem um auditório, ginásio, teatro, cinema, que caibam mais de 200 pessoas, tem que ter mais de 200 pessoas, no mínimo. O mínimo é de 200. Aí você vai nos sinalizar. Você não vai falar com o dono, você não vai procurar a direção, não. Você vai anotar os dados. Olha, aqui perto da paróquia de São Judas tem um cinema. Tem 500 lugares. A rede é a UCI, ou Severiano Ribeiro, ou não sei o que. Você vai nos dizer quem são essas pessoas. Porque aí nós vamos entrar em contato com esse pessoal para pedir o uso do local. Ninguém... Tem uma ficha para catequese, tem uma ficha para hospedagem. A descrição, sim. Isso. Por exemplo, local. Para hospedagem só no site. Quem hoje quer oferecer a sua casa, pode cadastrar a sua casa no site da jornada. Já começou? Niterói ainda não. Parece que a irmã ainda vai conversar com... o padre vai explicar como é que vai funcionar em Niterói. Mas, por exemplo, hoje no site tem isso. Para a catequese, não tem uma ficha. Tem alguns critérios. Você pode mandar um e-mail para pastoral@rio2013 e pedir, olha, eu sou coordenador de catequese do Vicariato Niterói. Da paróquia tal do Vicariato Niterói. E os diáconos vão mandar para você os critérios para escolher um local de catequese. A gente pode também fazer isso, ter os critérios, depois ter o... Exatamente. Eu acho até que é muito mais prático, às vezes, pedir ao Padre André que receba e aí ele vai transmitindo para vocês. Tá? Então, é fundamental que tenham essas 3 coordenações. Não abriu ainda. Para Niterói ainda não abriu e a gente está tentando hoje a gente passou o dia reunido também com o pessoal da empresa que cuida do nosso sistema, porque tiveram algumas entraves, a gente estava hoje tentando resolver a formatação desses entraves, tá bom? A ficha se encontra comigo. A ficha, nós preenchemos uma ficha nossa para a organização interna e o comitê enviou uma ficha padrão deles, então contendo aquelas mesmas ou semelhantes solicitações de uma ficha que nós passamos internamente. Então, eu vou repassar a ficha dada pelo Comitê do Rio, para que seja preenchido, então, o responsável paroquial, de voluntário. Amados, isso aqui, por enquanto, não é Niterói. Então, voluntários, hospedagem, catequese. A ficha tem uma que é para o geral e uma outra que é padrão para hospedagem, catequese e o voluntário. No finalzinho, tem lá um parênteses e você vai marcar, então, se você é o coordenador de hospedagem, de catequese ou de voluntário. Então, ao término da reunião, antes de ir embora, de cada paróquia, peguem comigo, então, a ficha e é fácil, enfim, né? Não tem nenhuma complexidade. Por que não abriu ainda o cadastro de hospedagem para Niterói? Porque a Irmã Graça não tem os nomes de todos os coordenadores ainda. Não tem como abrir sem que tenha com quem fazer contato, certo? Para alguma eventual dúvida, enfim. Então, essa ficha é urgente, a devolução dela para mim, para que eu possa encaminhar para o Rio, certo? Para que eu possa passar a Irmã Graça, ela ter em mãos a ficha e aí marcar uma reunião conosco. E essa mesma ficha, só André, é a que vai nos dar os nomes de vocês, por exemplo, sou coordenador de voluntários, para que eu possa marcar lá no cadastro de voluntários que vocês estão coordenando alguma coisa na paróquia, para que vocês não sejam alocados num outro trabalho. Voluntários é a única exceção que engloba São Gonçalo, por isso vocês estão aqui, certo? A ficha vai ser entregue a vocês,
Mas no caso de vocês não tem coordenador de hospedagem e nem de catequese, apenas voluntários, certo? Então vocês vão ter um coordenador geral, né? E vocês vão ter um de voluntários, ok? Então São Gonçalo, somente voluntários. Então no final a gente vai entregar aqui. Só para vocês saberem, esse folder nós vamos entregar por paróquia 18 e os folhetos são 3 por paróquias. Eu trouxe um pouco mais até porque eu não sabia a quantidade de paróquias, mas são 3 porque a gente ainda tem paróquias no Rio que ainda não receberam. Então, no final, a gente vai pegar, vai entregar, sabendo quem é a paróquia e tudo mais, para a gente poder fazer o controle de quem já recebeu o material e de quem não recebeu.